Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos, louvado seja o nome do Senhor. Então, me fizeram perguntas assim: irmã, o que significa quando a gente fica pensando muito numa pessoa? O que é isso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer, quando você pensa muito numa pessoa, presta atenção, se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa crente de oração, e você pensa muito numa pessoa, você está constantemente pensando naquela pessoa, é Deus te tocando para você orar por ela, certo? É Deus te tocando para você orar por ela. Vez por outra você lembra, vez por outra você vê a pessoa na sua frente. Então é Deus falando para você, ore por ela. Amém? Outra situação é muitas vezes você sonha muito com a pessoa. Nesse raciocínio, você é uma pessoa de oração. Então você sonha muito com essa pessoa. Então é Deus falando para você orar por ela, orar por ele. Não importa quem ele seja. Então se você sonha ou fica lembrando muito dessa pessoa, é para você orar por ela. Mas tem o outro lado também, que é assim, se você não é crente, se você não é uma pessoa que costuma orar, se você não é uma pessoa assim de oração, né? Você não é uma pessoa de oração, mas enfim, você é uma pessoa normal, né? E sempre vem uma pessoa na sua cabeça, e quando vem essa pessoa na sua cabeça, isso acontece também com quem ora, com quem é de oração, certo? Dos dois lados. Então, sempre aquela pessoa vem na sua cabeça, só que quando você lembra dessa pessoa, você sente algo ruim. Certo? Então, você lembra daquela pessoa, quando você lembra daquela pessoa, você sente um aperto, você sente algo negativo, você sente alguma coisa que não é boa. Isso significa, tanto em sonho quanto no real, você está sempre pensando naquela pessoa e você sente algo estranho, algo negativo. Então isso quer dizer que esta pessoa que você está pensando ou até mesmo sonhando, ela está fazendo o mal contra a sua vida. Então é por isso que você lembra da pessoa e em seguida você sente uma sensação ruim. Você sente uma sensação ruim. Então isso quer dizer que ela pode estar trabalhando, né, fazendo obras espirituais contra a sua vida, ou ela está pensando algo ruim ao seu respeito. Então teve uma irmã que falou para mim assim: irmã, quando eu lembro de uma pessoa, de uma determinada pessoa, eu sinto uma coisa ruim, eu sinto um mal-estar, irmã. Toda vez que eu lembro daquela pessoa, eu sinto um mal-estar, uma coisa ruim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela tem má intenção com você, eu respondi. Ela tem má intenção, ela está maquinando alguma coisa contra você. É por isso que você pensa nela. Às vezes você nem quer pensar, mas o pensamento nessa pessoa vem. Então, você está pensando nela e você sente algo estranho, algo ruim, é porque ela está fazendo alguma coisa ruim contra você. Ou até mesmo pensando em fazer algo ruim contra a pessoa. Conseguiu compreender? Então, eu vou repetir. Quando você tem muita lembrança de uma pessoa, que você é uma pessoa de oração, quando você lembra muito de uma pessoa, é Deus falando com você para você orar por essa pessoa. Ou quando você sonha, vez por outra você sonha com a mesma pessoa, então é Deus falando para você orar por ela. Amém? Agora, quando são pensamentos, vem pensamentos, e quando você pensa em alguém, ou aparece alguém na sua frente, assim, do nada, aparece aquela pessoa
que você conheceu no passado, enfim, qualquer pessoa, e te vem algo ruim com a lembrança dela, isto é um sinal claro, óbvio, que ela está trabalhando com coisas espirituais contra a sua vida, ou ela está maquinando o mal contra você. Então pode acontecer essas duas situações, que eu acho que eu consegui explicar, eu espero, né, que eu tenha conseguido explicar para você. Porque as pessoas me perguntam, irmã, eu sonho tanto com isso, com aquilo, eu sonho com uma pessoa... Por exemplo, a pessoa fala assim, irmã, eu sonho muito com quem já morreu. Eu sonho muito com quem já morreu. Quem tem esse sonho muito com quem já morreu, então isso é claro que é uma obra espiritual. Não tem nada a ver com a pessoa que morreu. Não é o espírito da pessoa que morreu, não. É o diabo. Então, o diabo está se apresentando para você através dessa pessoa, mas não é a pessoa. Então, é obra maligna, é coisa ruim. Porque o que morreu ficou no passado, né? Morreu, enterrou, acabou. Só que o inimigo está trabalhando nessa área e, às vezes, por outra, a pessoa sonha com quem já morreu. Então isso significa que tem algo espiritual muito forte, no mundo espiritual tem algo muito forte contra a sua vida e isso precisa ser quebrado. E isso só é quebrado com oração e jejum. Certo? Oração e jejum. Você tem que abrir um jejum, um propósito de jejum e oração em seu favor e pedir a Deus, orar o Salmo 91, o Salmo 140, né, para que Deus quebre essa maldição, que quem sabe a pessoa a qual você sonha fez algo espiritual contra a sua vida e às vezes a pessoa morreu, e morreu com ela aquilo, né? Morreu com ela, só que o trabalho ficou feito contra a pessoa. Então isso tem que ser quebrado e só pode se quebrar com oração e jejum. Tem que colocar, se você sonha com uma pessoa e você sabe o nome dela, então você vai pedir a Deus que quebre essa maldição que foi feita contra a sua vida, porque às vezes a pessoa fez antes de morrer e morreu e levou aquilo para o cemitério e aquilo continua te atingindo. Então é por isso que você, vez por outra, você sonha com essa pessoa. Amém? Como diz a Bíblia, quem já morreu não volta mais, não tem acesso ao mundo de forma alguma. Agora, quando existe algo espiritual realizado, que foi feito antes dessa pessoa morrer, essa coisa espiritual, como o cão, o Satanás, ele está por aí, então essa coisa espiritual continua te atingindo de uma certa forma. Compreendeu, irmão? É isso, tá? Então, é isso. Quando você lembra muito de uma pessoa, quando você fica lembrando muito de uma pessoa, Deus está pedindo para você orar por ela, né? E se essa pessoa que você lembra é uma pessoa do mal, então Deus tá fazendo você sentir que é para você orar e repreender o mal. Repreender o mal, né? Acontece muitas vezes, irmãos, de nós ficarmos lembrando, de repente vem uma pessoa na nossa mente. Aí passam uns dias, vem de novo, passam dias, vem de novo. E muitas das vezes, quando Deus tem um propósito nisso, às vezes com o passar dos dias, Deus permite você encontrar com essa pessoa. Isso já aconteceu com você? Porque isso já aconteceu comigo. De eu ficar dias com aquela pessoa aparecendo para mim, em oração ou não, eu vejo aquela pessoa, vem no pensamento muito forte. Então, passa os dias, eu encontro com aquela determinada pessoa que eu estava pensando. Quando isso acontece, é porque Deus tem um trabalhar na vida dessa pessoa que você lembrou, que você sonhou, né? Deus colocou, Deus permitiu você encontrá-la novamente, né? Muitas das vezes é um encontro para acerto de contra, um pedido de desculpa, um pedido de perdão. Tem todas essas coisas, irmãos, tem toda essa área aí que muitas vezes Deus, é como se, por exemplo, se houve alguma coisa entre você e a pessoa no passado e você está sempre lembrando dela
e passa os dias e você encontra com essa pessoa e houve no passado uma intriga entre você e essa pessoa, então é Deus falando claramente para você que precisa haver uma reconciliação, para você pedir perdão, desculpa, se retratar, enfim, se ver a pessoa na rua, ou seja, onde for, cumprimentar, né, normal, não ficar intrigado, não ficar intrigada, de cara virada, porque isso não agrada a Deus. E isso, quando a gente tem alguma intriga com alguém do passado, a pessoa sumiu e você nunca mais viu, e de repente ela aparece na sua frente, para na sua frente por uma ocasião, outra atravessa o seu caminho. Então é um sinal do universo, irmão, um sinal de Deus, dizendo para você, olha, perdoa, cumprimenta, né, fala com ela, não deixa essa legalidade, Satanás usar essa legalidade que houve para barrar as suas bênçãos, porque quando nós temos algo com alguém que você ficou magoada, né, a pessoa ficou magoada, então isso tem que ser retirado. Então, se você lembra muito dessa pessoa e encontra com ela, é para você se retratar, ou você pedir perdão e desculpa para ela, tratar ela normalmente, como, né, deixar para lá, perdoar, ou vice-versa, ou é a pessoa que tem que lhe perdoar, né, que pedir perdão, pedir desculpa, enfim. Às vezes isso acontece também para um acerto de conta, tá, irmãos? Por quê? Porque quando nós temos uma intriga com alguém do passado e essa pessoa desaparece e de repente Deus permite que você a encontre, é porque isso tem que ser quebrado, isso tem que ser jogado por terra, porque quando há intriga, o diabo usa essa legalidade para impedir as bênçãos de Deus na nossa vida. Você sabia disso? Sabia disso? Então o diabo ele usa essa legalidade para impedir as bênçãos nas nossas vidas. Então, quando isso acontecer, que você vê a pessoa que há muito tempo você não via, o que você deve fazer é: oi fulana, bom dia, boa tarde, olha, desculpa, tá, me perdoa, me desculpa por aquele atrito, por aquele mal entendido que aconteceu, sabe, irmão, você tem que colocar isso por terra, né? Ai, Jesus, estava tão bom falar aqui, começa a aparecer os carros das políticas aqui. Compreendeu, irmãos? Compreendeu? Então é isso, você tem que se retratar com a pessoa, ou às vezes é a pessoa que tem que se retratar com você, porque isso causa bloqueios nas nossas bênçãos, amém? Eu espero ter respondido a pergunta da irmã lá do Instagram, e eu falei, eu vou gravar porque aí eu já respondo no geral para quem tem dúvida a esse respeito. E se você é uma dessas pessoas que gostaria de ter esclarecimento, deixa aí no comentário, irmã, realmente eu precisava desse esclarecimento. É assim que acontece, tá, irmãos? É assim que acontece. Muitas vezes aquela pessoa está atravessando o seu caminho, não é para você voltar a ter amizade com ela, é simplesmente para você perdoar e ela te perdoar e colocar esse mal por terra, para que isso não venha impedir de você ser feliz, para que isso não venha impedir as bênçãos de Deus na sua vida. Compreenderam, irmãos? Então é isso. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus, e eu continuo rogando as suas orações. Eu continuo rogando as suas orações. Eu confesso para os irmãos que eu estou um pouco abalada. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor é como os montes de Sião que não se abala. Mas eu confesso para você, irmãos, que eu estou um pouco abalada com algo que Deus me mostrou. Deus me mostrou algo e eu estou um pouco abalada com isso, orando a Deus, pedindo a Deus que eu devo fazer. Porque foi tão forte que... Misericórdia, Jesus, há poder no teu sangue, né? Não tem nada a ver com macumba, não tem nada a ver com feitiçaria, não tem nada a ver, é algo que eu não esperava, mas Deus, Ele sempre avisa. Deus havia usado um vaso e havia dito para mim, esse vaso falou para mim: irmã, se prepara, porque a irmã vai ter uma surpresa, e essa surpresa não é boa. Vai ser
Vai ser um choque, irmã. Vai ser um choque. Gente de Deus, faz 2 dias que eu recebi esse recado. Recebi esse recado. E quando foi hoje, isso aconteceu. Isso aconteceu. Eu tô assim meio que no ar. Tô meio que no ar. Então eu rogo as suas orações, amém? Deus abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo.